Olá, meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. Para quem não nos ouve pela primeira vez, eu sou Antônio Júlio e estamos dando sequência ao projeto do Centro Espírita de Olindo Alves, trazendo semanalmente uma mensagem do Evangelho. A mensagem que estamos trazendo para hoje é sobre a fé, o poder da fé. Nós vamos trabalhar sobre esse assunto hoje. Em Mateus 17, de 14 a 20, nós temos o item Poder da Fé, que fala sobre a cura de um jovem possesso. No Evangelho diz assim, o Evangelho, o Novo Testamento, diz assim: aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, tenha compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por vezes, o meu filho cai no fogo e outras muitas vezes cai na água. Apresentei meu filho a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então responde: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E Jesus disse ao homem: traga o menino. E o curou. Jesus curou o menino. Que maravilha, né, gente? A fé que o pai do menino teve, e Jesus, com o seu poder maravilhoso, então curou o menino. Por que motivo não podemos curar o menino? Disseram os discípulos. Então Jesus responde: por causa da pouca fé de vocês. Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, podereis transportar montanhas. Nada vos será impossível. Meus amigos, a mostarda é uma hortaliça. A semente da mostarda é a menor semente que existe, mas quando ela é germinada, dá a maior das hortaliças. Então, olha o que Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você pode transportar montanhas. Isso nós encontramos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, com a explicação desse texto pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? É sempre Jesus nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando. Que maravilha, né, gente? Que maravilha podemos agradecer a Deus por essa maravilha que é o seu Evangelho. E agradecemos a Deus sempre, então, gente. Deus nos deu tanta beleza para nós cuidarmos. Vejam vocês as maravilhas que nós temos. Os campos, regado a água límpida, cristalina. Isso tudo faz parte do nosso planeta. Olha que maravilha que Deus nos deu. São as maravilhas dadas por Deus. E o que mais Deus nos dá de maravilha? Deus nos deu a família. Nos deu tanta beleza para cuidarmos e a família é uma delas. E é o compromisso mais importante que nós temos. E o que mais que Deus nos deu? A maior beleza que deve ser cultivada desde a infância é a fé. Deus nos deu a fé. Mas se na sua infância esse momento não esteve contigo, se esse momento lhe faltou, não se perturbe. Porque alguém pode falar: mas eu não estou acostumado a ser religioso, porque desde a infância nós não tivemos um acompanhamento religioso. Nunca é tarde para nós começarmos a entender os mistérios e a bondade de Deus. Sempre você será um filho querido para o Pai. Diga sempre assim: eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que restaura, transforma, um Deus que me perdoa, me protege, um Deus que me faz descansar, me justifica, me ajuda, me dá paz, me ama, me dá vida e, mais do que tudo, me chama de filho. Olha como você é importante, percebeu? Você é filho ou filha de Deus. É muito mais do que ser filho ou filha de um grande político, de uma pessoa bem de vida, financeiramente. É muito melhor do que ser filho de um rei, porque você é filho ou filha de Deus. Isso é muito mais importante e Ele te ama tanto. Deus olha por nós, sempre esteve olhando por nós. E a fé que transporta as montanhas são as montanhas de dificuldades que nós temos. Esse é o poder da fé. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências e a má vontade que encontramos entre as pessoas, mesmo quando se trata das melhores coisas. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa para alguém e as pessoas fazem má vontade, né? É uma dificuldade para a gente enfrentar essa situação.
As nossas dificuldades também nos atrapalham muito no dia a dia. Então, nós temos que ter fé para remover essas dificuldades e Deus sempre nos ajudará. Por que precisamos ter fé? Porque somente uma fé inabalável, somente com esta fé inabalável conseguiremos suportar as dificuldades de nossos dias e construir com isso uma vida feliz. Mas nós temos dificuldades? Quem é que não tem dificuldades, não é? Todos nós temos, infelizmente, dificuldades. Nós somos um mundo de provas, de expiações. Infelizmente, gera muita maldade ainda nesse planeta. E é por isso que nós temos que ser diferentes como cristãos. Vamos ver algumas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. No trabalho, muitas vezes, discussão com colegas, com a chefia, discórdia no serviço. No lar, discussão com a esposa, problemas com os filhos. E mais ainda, que é complicado, é quando nós vemos pessoas miseráveis pedindo auxílio e nós ajudamos dentro do possível, mas vemos que ainda é insuficiente. E o que podemos fazer? É tão triste vermos tanta miséria, tanta dificuldade. Isso nos afeta. As dificuldades ainda podem ser as doenças, a hospitalização, os acidentes, a depressão, gente. Coisa mais desagradável, ainda mais nesse momento onde estamos passando por pandemia, as pessoas ficam segregadas em casa, com receio, acabam se deprimindo. Nós temos que estar sempre com o poder da fé em nossa mente, com a fé em nossas cabeças. Para adquirirmos a fé que elimina nossas dificuldades, nós precisamos de auxílio, e esse auxílio é Jesus. Nós precisamos de Jesus para adquirirmos a fé que elimina todas as nossas dificuldades. Jesus nos orienta, nos dirige, nos mostra o caminho. Olha que maravilha, olha que frase bonita. Não mostre ao seu Deus o tamanho de seu problema. Mostre ao seu problema o tamanho de seu Deus. Sobre o poder da fé, tem um mas que nós devemos considerar. É claro, esse mas é o seguinte: para que você consiga remover as suas dificuldades, as montanhas de dificuldades da tua vida, você precisa estar em sintonia com Deus. Tua sintonia com Deus lhe trará a fé. A fé que cura com a mesma facilidade tanto uma pequena dor de cabeça quanto um câncer de último grau. E é por isso que não existem doenças incuráveis. Veja um exemplo. A mãe que dá um beijo no machucado do filho quando ele retorna de uma brincadeira, porque machucou o joelho, a mãe dá um beijo naquele machucadinho e o filho sem dor então volta a brincar. Por que isso acontece? Porque ele acreditou no beijo da mãe que o curaria. Isso é fé. Fé é crer, é acreditar. Isso é o extraordinário poder da fé. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que tem fé. Isso nós temos que entender, que querer é poder. Saiba que você é importante para Deus. Saiba que todos nós somos importantes para Deus. Não importa para Jesus como você é. A sua importância sempre será muito elevada. Se você for bom ou mal, pobre ou rico, isso não importa. Se você for bonito ou feio, magro, gordo, crente ou descrente, se você tiver uma tristeza no seu coração ou for alegre, não importa. Deus sempre estará do teu lado e estará para te ajudar. E Ele sempre estará vibrando por você e enviando os consoladores, os espíritos auxiliadores para que você mude o seu comportamento. Você será sempre importante para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Pai, te ama muito e Ele nos ama muito. Vocês já se perguntaram como é viver feliz? Mas realmente feliz? É deixar Jesus no comando. Jesus no comando, a sua vida se torna outra. É ter Jesus em sua vida. Então, meu amigo, resolva ser feliz, resolva ter uma atitude positiva, alegre, resolva ser uma pessoa diferente. E só assim, então, você verá que Jesus estará reinando em sua vida. E nós vamos tratar agora de um assunto extremamente importante, que é sobre o Livro dos Espíritos. No entanto, para quem é espírita, já conhece os dogmas do Espiritismo, é fácil entender as explicações que farei sobre o Livro dos Espíritos. Mas para quem não tem conhecimento do Espiritismo, se torna um pouco difícil isso. E é por essa razão que antes de falarmos sobre o Livro dos Espíritos,
vou fazer um breve comentário sobre o Espiritismo, tá bom? Então vamos lá. Esse é um projeto do Centro Espírita Deolindo Alves, que nos mostra semanalmente a intenção de passar para vocês uma informação relevante sobre os aspectos do Espiritismo. Nós vamos falar então sobre o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mas antes de começarmos nesse assunto, dê uma olhada nessa imagem. Essa imagem nos mostra o planeta Terra, é o nosso planeta, abençoado por Deus. E eu faço uma pergunta para vocês, meus amigos. Esse planeta Terra que nós habitamos, que tem tantas dificuldades, embora tenha tantas belezas também, ele tem um manual que mostra como as pessoas devem se comportar, tem um manual de instrução para mostrar como é que devemos fazer para que esse mundo seja melhor? Tem pessoas que dizem que não. Tem pessoas que dizem, quando eu compro um eletrodoméstico, quando eu compro um equipamento importante, sempre vem um manual explicando como funciona. Mas o planeta Terra não tem manual, por isso que tem esse caos todo que nós vemos sempre. Minha gente, essas pessoas estão enganadas. É claro que tem um manual, e é muito importante esse manual. Esse manual é o manual do mundo, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada. Esse é o manual do nosso planeta, dirigido por Jesus. Jesus é o diretor do nosso planeta, é quem dirige esse planeta maravilhoso ao qual habitamos. E neste manual, orientado sempre por Jesus, não importa que ele veio simplesmente encarnado há 2000 anos, mas ele sempre esteve orientando a todos os profetas que estiveram conosco antes da vinda de Jesus há 2000 anos. E Jesus, quando retornou, então, nos deixou um grande mandamento nesse manual. Ele completou o manual com o Novo Testamento, e esse mandamento diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês já perceberam isso? Isso está em Mateus 22, 37 a 40. Gente, amarás o Senhor teu Deus e teu próximo como a ti mesmo. Se todos seguissem simplesmente esta regra, o mundo seria melhor. Não existiria maldade, traições, pobreza, guerras, nada de ruim aconteceria. Então, veja que interessante. Amarás o Senhor teu Deus. Por quê? Primeiro a Deus. Porque Deus é a fonte de amor. É muito simples entender isso. Se você está com sede, você faz como? Você vai buscar água na fonte. Você pega água na fonte, você se sacia, né? Se refresca e oferece água para as outras pessoas também. Mesma coisa com amor. Se você tem que amar a ti e a teu próximo, aprenda a amar primeiro ao Senhor teu Deus, porque Ele é fonte de amor. É uma maravilha isso. E o outro item que consta no outro manual, nosso manual do planeta, além de muitos outros, é sobre o Consolador prometido. É quando Jesus, ciente do momento em que estaria próximo, né, da sua crucificação, os discípulos também estavam todos conturbados, porque saberiam que perderiam a companhia do seu mestre. Então Jesus diz a eles assim: não se aflige, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, e Ele, o novo Consolador, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso está em João 14, 16, 17 e 27. O Consolador prometido são os espíritos de luz, os espíritos elevados da equipe de Jesus, claro, que nos deu toda a mensagem da codificação do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que consta no próprio Livro dos Espíritos, enfim, de todas as mensagens que nós temos nos livros da codificação foram passadas pelos Espíritos Consoladores, pelos Espíritos de Luz, pelos Espíritos da Verdade, pelo Espírito Santo, né, que Jesus nos envia. Aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando as passagens, principalmente do Novo Testamento. Gente, vamos entender então o que é o Espiritismo para vocês entenderem melhor o que estamos comentando. Espiritismo é uma doutrina cristã.
E ela se estrutura sobre 3 aspectos: religião, filosofia e ciência. Religião, porque o amor que busca Deus. Filosofia, porque o amor que pensa. E ciência, porque o amor que investiga. Então, essa estrutura, esses 3 aspectos, compõem a nossa doutrina espírita. O Espiritismo prega a existência de um Deus que é responsável pela criação e manutenção do universo. Ele é cristão, como são todos os que têm Jesus como Mestre e Salvador. O eixo central do Espiritismo é a crença de que somente uma caridade aplicada ao trato diário entre os homens pode levá-los à perfeição moral. É o que nos leva à salvação, conforme Jesus nos prometeu. O Espiritismo também é chamado de kardecismo no Brasil, em homenagem ao seu codificador Allan Kardec, que foi um missionário do Cristo, e para marcar com certeza uma especialidade em relação a outras doutrinas espiritualistas. O codificador do Espiritismo, também chamado de doutrina espírita, foi Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo. O nome de Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era professor e escritor. Aí está a sua imagem, né, a sua figura, o professor Rivail, Allan Kardec. O professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, nome esse de uma encarnação anterior que ele teve como druida, segundo o que ele teria dito um espírito em uma das reuniões mediúnicas. Os druidas, para vocês saberem, eram os sacerdotes do povo celta, que era uma etnia que habitava várias extensões da antiga Europa. O professor Denisard Rivail nasceu na França em outubro de 1804 e desencarnou em 1869 aos 65 anos. O professor Rivail, nosso Allan Kardec, tinha uma grande cultura científica, dominava vários idiomas, era professor, escritor, tinha uma vasta cultura e era muito respeitado na Europa, tendo uma ilibada conduta moral. Somente aos 48 anos de idade, em 1852, teve os primeiros contatos com os fenômenos espirituais devido à grande curiosidade social sobre os fenômenos e ocorrências ditas sobrenaturais nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Então, naquele momento, havia muita manifestação espiritual e as pessoas não entendiam. Então, Kardec foi o escolhido pela espiritualidade a desvendar esses mistérios todos. E isso acabou acontecendo através da codificação, né, dos livros espíritas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra essencialmente cristã. É o primeiro livro espírita. Foi publicado em 1857. Então, está comemorando este ano 163 anos de publicação. E ele apresenta atualmente 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que Kardec faz à espiritualidade no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque se perguntar quem é Deus para qualquer um, a pessoa vai responder: Deus é o meu Pai espiritual, é o meu Criador. E fica uma resposta muito interessante, que é essa mesmo, mas não tem ainda uma explicação mais lógica. A primeira pergunta é uma pergunta inteligente. A pergunta é: que é Deus? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí vem o quem é Deus, né? É o nosso Pai, o nosso Criador do céu e da terra, e de tudo que existe, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e, claro, do reino hominal. Deus é único, não existem outros deuses. Deus é único. E Jesus? Jesus, o Cristo, é o Filho primogênito, nosso irmão maior, principal personagem do Espiritismo. Comanda todas as legiões e espíritos consoladores, dos espíritos de luz, dos bons espíritos, dos espíritos elevados, dos espíritos angelicais. É nosso irmão maior, nosso Salvador, nosso modelo a seguir. E Cristo significa o ungido, o Messias, ou o escolhido por Deus para cuidar de nós. Aí está o nosso Mestre Jesus, uma figura, né? O nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. E o Consolador Prometido, então, gente? Consolador Prometido, também chamado Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito Protetor,
Espírito de Deus, Espírito de Cristo e de Conselheiro, na verdade, não é um, é uma legião, são vários espíritos de luz, vários espíritos angelicais que fazem parte da equipe de Jesus. E os missionários do Cristo? Gente, os missionários do Cristo são todos os espíritos elevados que encarnam em nosso planeta, a serviço do progresso espiritual dos nossos irmãos mais necessitados. E de nós mesmos, claro, a serviço do nosso progresso. Vamos dar alguns exemplos de missionários do Cristo? Vamos lá. O próprio Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá, um grande missionário foi também Chico Xavier. E nós temos aí uma série de missionários do Cristo. Muito bem. Nós temos os Espíritos Consoladores, né, que foram os que ditaram as regras do Evangelho, as explicações do Evangelho do Novo Testamento, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e também todos os livros da codificação. Jesus sempre no comando de tudo, gente. Sem Jesus nada se faria. No Livro dos Espíritos, no item 8, em conclusão, algumas pessoas perguntam: os Espíritos nos ensinam uma nova moral, algo superior ao que Cristo disse? E também essas pessoas perguntam: se a moral espírita é a mesma que a do Evangelho, para que então o Espiritismo? E a resposta dos irmãos superiores, dos Espíritos superiores, foi a seguinte: não, o Espiritismo não traz uma moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não somente confirmar o que o Cristo disse, mas mostrar sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob forma alegórica. Nós temos que entender, gente, que Jesus, há 2000 anos atrás, ele nos encontrou aqui, né, naquela época. Éramos muito rudes. Ainda hoje somos assim, né? Existem muitas guerras, muita maldade, muita miséria, por falta de compreensão do ser humano, por falta de compreensão do homem. É por isso que o cristão tem que ser diferente. Então, quando Jesus veio há 2000 anos, ele não podia dizer coisas que hoje nós podemos entender, porque à medida que nós evoluímos, temos mais capacidade de entendimento. Naquela época era muito mais complicado. E é por isso até Jesus falava muito por parábolas, contando pequenas histórias, dando exemplos necessários para que as pessoas pudessem mudar sua conduta de vida para melhor. Ainda a resposta dos Espíritos é assim: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. E os próprios Espíritos questionam: por que Deus, que tinha enviado Jesus para lembrar sua lei ignorada, né, que eram os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, enfim. Por que Deus, então, que tinha enviado Jesus para lembrar sua lei ignorada, não enviaria hoje, na atualidade, os Espíritos elevados para lembrar essas suas leis novamente, com mais precisão, quando os homens a esquecem para sacrificar tudo ao orgulho e à cobiça? E ainda dizem: quem ousaria impor limites ao poder de Deus e traçar os seus caminhos? Gente, ser espírita é ser cristão, é praticar a caridade. O verdadeiro espírita não é quem se diz espírita, mas é aquele que estuda e pratica, principalmente pratica os ensinamentos de Jesus, tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir e professa uma fé raciocinada. Ou seja, eu acredito em Deus porque sei que Deus é meu Pai, porque Deus existe, porque eu compreendo os seus desígnios. Eu não acredito em Deus só porque me obrigaram a acreditar em Deus. Essa é a fé raciocinada, é a fé que nos leva à compreensão do amor de Deus. O Espiritismo, então, tem um tríplice aspecto, conforme já vimos anteriormente. O aspecto religioso, e uma frase que caracteriza muito bem isso é: fora da caridade não há salvação. O aspecto filosófico: nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. E o aspecto científico: a fé inabalável é somente aquela que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para concluirmos, o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros, na verdade. O primeiro livro fala sobre as causas primárias, ou seja, fala sobre Deus, elementos gerais do universo, a criação
do mundo e sobre o princípio vital. O segundo livro fala do mundo espírita ou dos espíritos, tudo sobre o mundo espiritual. O terceiro livro fala sobre as leis morais, é o que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, e compõe-se de 12 capítulos. E o quarto e último livro, que compõe o livro dos Espíritos, é sobre esperanças e consolações, e é composto por 2 capítulos. Gente, o livro dos Espíritos é uma obra cristã, é um livro a ser estudado, uma obra que esclarece as verdades do mundo espiritual. Eu quero desejar a todos vocês uma boa noite, que vocês tenham paz e tranquilidade em seus corações e vocês possam entender, gente, que para sermos felizes nós precisamos estudar, entender o amor de Deus, entregar nossa vida a Ele. Eu desejo a todos vocês que trabalhem sempre com alegria, acordem de manhã, agradeçam a Deus pela vida, sejam pessoas alegres, otimistas, pessoas que possam dizer com toda certeza e cabeceira: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Muito obrigado, uma boa noite, fique com Deus, que Deus abençoe.